Nessa aula, a gente vai continuar a resolução de exercícios que eu comecei na aula passada, tá? Então, nesse exercício 3, o que ele fala pra gente? A folga entre os trilhos ferroviários é de 1,5 milímetros quando a temperatura ambiente é de 15 graus Celsius. Então, primeiro, ele deu aqui uma figura, que é a figura dos trilhos ferroviários, tá? E falou que quando está numa temperatura de 15 graus Celsius, tem uma folga entre esses trilhos de 1,5 milímetros. E ele também disse que o trilho é de aço, tá? E em seguida deu as características desse material, desse aço. Então ele falou que o módulo de elasticidade longitudinal dele é de 207 gigapascal e o coeficiente de dilatação térmico é de 6,5 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então, os dados que ele deu pra gente. Coloquei aqui em cima uma folga de 1,5 milímetros, numa temperatura de 15 graus Celsius, deu o módulo de elasticidade, que é 207 gigapascal, e aqui eu já fiz a conversão para megapascal. Por quê? Porque quando eu for calcular a tensão, eu quero saber a tensão em megapascal. Então, eu já fiz que 207 gigapascal equivale a 207 mil megapascal, tá? E também deu o nosso alfa, que é o coeficiente de dilatação térmico, que é 6,5 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. E aí, o que ele pede na letra A? Ele quer saber a folga quando a temperatura ambiente for de menos 1 grau Celsius. Então, gente, na situação inicial, eu tenho essa daqui, que é numa temperatura de 15. A gente vai calcular agora para uma temperatura menor. Então, foi de 15 para menos 1. E o que vocês imaginam para o material? Que ele vai dilatar ou vai contrair? Então, como está diminuindo a temperatura, a tendência desse aço aqui é diminuir de tamanho. Se ele vai diminuir de tamanho, a folga entre os trilhos vai aumentar. E é isso que a gente vai ver na letra A. Então, aqui, ó, ele quer saber a folga quando tem uma temperatura de menos 1 grau Celsius. Nesse caso, a temperatura inicial vai ser 15, que é essa situação aqui, e a temperatura final menos 1. Agora, repara, os trilhos eles estão se encostando? Não. Então, como eles não se encostam, não vai estar gerando nenhuma tensão. Então, a tensão em X, em Y e em Z são iguais a zero, não tem tensão nessa direção. Então, antes de calcular para saber a folga, eu tenho que ver quanto que esse material deslocou com essa variação de temperatura. E como que eu calculo o deslocamento nessa direção aqui, ó, que é a direção dada como X, nesse caso. Então, o ΔLx vai ser a multiplicação daquela deformação específica pelo comprimento inicial do trilho. Então, por exemplo, aqui se vocês pegarem aquela equação da deformação em x, deformação total em x, como a gente não tem tensão em nenhuma direção, aquela primeira parcela vai sumir. Então, vai sobrar só o quê? O alfa vezes a variação de temperatura, certo? Então, vai ficar aqui, ó, no lugar desse epsilon, eu coloquei alfa vezes ΔT e o comprimento inicial. Esses dados eu tenho todos, então, por exemplo, o alfa eu sei que vale 6,5 vezes 10 a menos 6. A variação de temperatura, eu sei que é a temperatura final, que é menos 1, menos a temperatura inicial, que é 15, e multiplico pelo comprimento inicial do trilho, que eu coloquei aqui, que é 10 metros, tá? Então, só que ao invés de colocar em metros, eu coloquei em milímetros. Por quê? Porque o deslocamento vai ser bem pequeno, tá? Lembrando, gente, aqui, ó, isso daqui significa como se fosse uma seção para a gente ver uma parte desses trilhos, tá? Então, isso daqui não é um engaste ou alguma coisa que restrinja o deslocamento em alguma direção do trilho. Todos eles têm 10 metros. A diferença é que eu estou pegando uma parte para poder analisar. Então, tá. Se eu fizer essa conta aqui, eu vejo que vai ter um deslocamento de menos 1,04 milímetros, tá? Nesse trilho aqui. Então, o que acontece? Eu vou ter o deslocamento total de menos 1,04, ou seja, vai estar comprimindo o meu material, ele vai estar diminuindo de tamanho. E o que vai acontecer? Ele vai diminuir na esquerda e na direita. Então, na esquerda, ele diminui 1,04 dividido por 2 e do lado direito vai diminuir também 1,04 dividido por 2, para o deslocamento total ser 1,04. Então, qual que vai ser a folga nesse caso? Aqui eu vou colocar essa imagem para vocês, que vocês vão poder ver melhor. Então, ali em cima
está a situação inicial, que é de menos de 15 graus Celsius, né, que foi o desenho que eu fiz na folha, e tem uma folga de 1,5 milímetros. Ali embaixo é a situação para menos 1, tá? Então, o que aconteceu com o trilho? Ele diminuiu de tamanho e, consequentemente, a folga diminuiu também. Então, esse deslocamento que eu achei de 1,04 vai ser em cada extremidade do trilho. Então, 1,04 dividido por 2 de um lado e 1,04 dividido por 2 do outro. Então, qual que vai ser a folga entre os trilhos? Vai ser a folga inicial, que é de 1,5, mais as duas outras metades, né? No caso, vai ser 1,04 dividido por 2 mais 1,04 dividido por 2. Então, a folga total vai ser 1,5 mais 1,04, tá? Que vai dar 2,54 milímetros. Então, essa é a folga para quando eu diminuo a temperatura para menos 1. Na letra B, ele pede para a gente a temperatura ambiente em que a folga se anula. O que isso quer dizer, gente? Ele quer que a folga seja igual a zero. Então, o material ele vai ter que se alongar, ele vai ter que dilatar. Então, o que vocês já imaginam? Que se eu vou pegar, por exemplo, a situação inicial de 15 graus Celsius, a temperatura final vai ter que ser maior do que 15 para o material dilatar e essa folga ficar igual a zero. Então, se a gente pegar, por exemplo, essa situação inicial de 15 graus Celsius, com uma folga de 1,5 milímetros, para a folga se anular, o meu trilho vai ter que se deslocar 1,5 milímetros, certo? Como eu coloquei aí na imagem para vocês. Então, eu sei que o ΔLx agora vale 1,5 milímetros. E eu pego essa mesma equação aqui de cima, ó, ΔLx igual a alfa vezes ΔT vezes o comprimento inicial, e aplico nesse caso aqui, que o ΔLx é igual a 1,5. Então, ó, 1,5 vai ser igual ao alfa, que é 6,5 vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura final, que eu quero saber, menos a temperatura inicial, que é menos 15, e multiplicado pelo comprimento inicial, que é de 10 metros, ou 10.000 milímetros. Aí, eu acho que a temperatura final é de 38,1 graus Celsius. Então, eu preciso aumentar para 38,1 para o meu trilho não ter folga, certo? Para eles ficarem encostados uns nos outros. Tem uma outra forma de calcular isso se eu mudar a minha situação inicial. E é até legal calcular desse jeito para poder ter uma verificação, né? A resposta tem que ser a mesma. Então, por exemplo, se eu pegar a situação onde a temperatura é menos 1, a gente já sabe, pela letra A, que essa folga é de 2,54 milímetros. Então, qual que é a temperatura final para que essa folga se anule? Eu faço a mesma coisa que eu fiz aqui no primeiro caso, né? Só que eu mudo o ΔL e a temperatura inicial. Então, por exemplo, para não ter folga, eu vou ter que ter um deslocamento de 2,54, tá? E aqui eu vou colocar a temperatura final menos a temperatura inicial, que é menos 1. Então, vai ficar temperatura final mais 1. Fazendo essa conta aqui, a gente chega no mesmo resultado, que é uma temperatura final de 38,1 graus Celsius. Na letra C, ele pergunta pra gente qual que é a tensão normal em megapascal entre os trilhos quando a temperatura ambiente for de 45 graus Celsius. Então, aqui a gente já sabe que tem tensão normal atuando. Por quê? Porque para não ter folga, né, para a folga ser igual a zero, a gente viu que ele tem que atingir 38,1. Se a temperatura aqui na letra C é de 45, agora sim eles estão exercendo pressão uns nos outros. E é essa pressão que ele quer que a gente calcule. Então, por exemplo, como eles estão encostados um no outro, não vai ter deformação, só que vai ter tensão, certo? Então, a deformação em x é igual a zero, só que a tensão eu não sei quanto vale, que eu vou calcular aqui. A temperatura inicial é de 38,1 agora, que é aquela situação onde eles estão só encostados, onde a folga é zero, e a temperatura final é a de 45 graus Celsius, que foi a que ele deu na letra C. Então, a tensão vai ser calculada como? A gente sabe, pela fórmula da deformação específica em x, né, que ela é calculada como 1 sobre E, que multiplica a tensão em x menos o Poisson, multiplicado pela tensão em y mais tensão em z, mais o alfa vezes o ΔT. Nesse caso, a deformação em x, a tensão em y e tensão em z são iguais a zero. Né? Eu tenho tensão na direção x só. E o que ele fez aqui? Ele isolou essa tensão em x. E o que ele teve? Ele passou aquele alfa delta θ para o outro lado negativo,
passou o E multiplicando e ficou que a tensão em X é igual a menos alfa vezes E vezes ΔT. Então, o alfa a gente tem, que é 6,5 vezes 10 a menos 6, o módulo de elasticidade é 207.000 e a variação de temperatura, que vai ser a temperatura final de 45 graus Celsius, menos 38,1. Fazendo essa conta, a gente acha uma tensão de compressão de 9,28 megapascal. E aí, na letra D, o que ele fala? Qual que é a tensão normal entre os trilhos quando a temperatura ambiente for de 25 graus Celsius? Gente, antes de sair calculando, aplicando essa equação aqui, pensa, ele quer saber em 25 graus Celsius. Em 25 graus Celsius eu tenho tensão normal atuando? Não. Por que eu não tenho? Porque a gente viu na letra B que a folga vai ser zero só quando ele atingir uma temperatura de 38,1. Na temperatura de 25, ainda tem espaço entre eles. É como se estivesse desse jeito aqui, ó, da situação inicial do desenho. Então, como tem espaço entre eles, como tem essa folga, não tem tensão nenhuma atuando, né? Eles não se tocam. Então, direto, a tensão é igual a zero. Nesse exercício de número 4, a situação é um pouquinho diferente do exercício anterior. Por quê? Lá eu tinha pego uma parte dos trilhos para poder analisar, certo? E nesse exercício de número 4 aqui, eu tenho 3 placas, que é placa A, placa B e placa C, e a placa A e a placa C, elas estão engastadas, tá? Vocês vão ver a diferença deles então. E aí, ele deu aqui em cima as características do material que essas placas são feitas. Então, por exemplo, tem aqui o coeficiente de dilatação térmica de 6,5 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Essas placas, nessa situação aqui, elas estão numa temperatura de 17 graus Celsius e um módulo de elasticidade de 210 gigapascal. Aqui, como eu fiz nos outros exercícios, eu já passei para megapascal, para a tensão sair em megapascal quando for calcular, certo? Então, 210 gigapascal igual a 210.000 megapascal. Então, tem essa placa A aqui, que tem 15 metros, tem uma folga, número que eu coloquei de folga 1, de 4 milímetros entre a placa A e a placa B. Tem aqui depois a placa B com 12 metros e a placa C com 9 metros. E entre elas eu tenho uma folga 2 de 3 milímetros. E aí, o que ele pergunta na letra A pra gente? Quais são as folgas para quando a temperatura é de menos 2 graus Celsius? Então, gente, aqui eu vou ter que calcular separadamente a folga 1 e a folga número 2. E como que a gente faz isso? Bom, eu tenho que ver quanto que o material vai deslocar se a temperatura for abaixada para menos 2 graus Celsius. Então, imagina, é a mesma situação do exercício anterior. Se a temperatura aqui, nesse estado, é 17 graus Celsius e eu diminuir essa temperatura, o material ele não vai se alongar, ele vai comprimir. Então, isso significa que as folgas vão aumentar, certo? Então, como que eu calculo o deslocamento do material? O deslocamento é a deformação específica multiplicada pelo comprimento inicial. E a gente viu também que como tem essas folgas aqui e as tensões são iguais a zero, né? A minha deformação específica vai ficar só aquele alfa multiplicado pela variação de temperatura. Então, no lugar dessa deformação específica, eu coloquei alfa vezes ΔT, multiplicado por L. Então, primeiro, vamos calcular qual que é o deslocamento dessa placa A aqui. Então, essa placa A vai ser o quê? Vai ser o alfa, que é 6,5 vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura, que nesse caso é a temperatura final, que é de menos 2, menos a temperatura inicial, que é de 17, vezes o comprimento inicial dessa barra. Lembrando, eu vou colocar tudo em milímetros aqui, tá? Então, ao invés de 15 metros, eu coloco 15.000 milímetros. Fazendo essa conta, eu acho que o deslocamento em A é igual a menos 1,8525 milímetros. O que isso quer dizer? Que aqui, ó, essa placa A, ela vai diminuir esse tanto de milímetros, certo? Como eu vou mostrar agora na imagem para vocês. Então, olha lá, a placa A, ela vai ter um deslocamento para a esquerda de 1,8525 milímetros. Agora, qual que vai ser a folga causada pela placa B, né? Qual que vai ser o deslocamento em B? O deslocamento em B vai ser o mesmo processo aqui, só que agora o comprimento inicial dele é de 12.000 milímetros. Fazendo essa conta, a gente acha um deslocamento de menos 1,482 milímetros. Aí agora tem um detalhe.
Como essa placa B não está engastada, esse deslocamento ele vai se dividir. Metade desse deslocamento vai ficar do lado esquerdo e metade vai ficar do lado direito, como eu apresentei nessa imagem para vocês. Então, 1,482 dividido por 2 vai ficar ali na parte do lado esquerdo, né, que dá 0,741. E aí do lado direito também vou ter 0,741, para o deslocamento total da placa B ser esse daqui, tá? E aí o deslocamento em C vai ser todo pro lado direito, né? Para a direita, porque ele vai comprimir e ele está engastado. Então, a gente faz o mesmo cálculo, só que para o comprimento inicial de 9.000 milímetros. E a gente acha que o ΔLC é igual a menos 1,1115 milímetros. Então, ele vai para a direita e abre uma folga de 1,1115 milímetros. Aí, quanto que vai ser então a folga de número 1? A folga de número 1, gente, vai ser esse 4 milímetros que estava inicialmente com a temperatura de 17 graus Celsius, mais as folgas geradas pelos deslocamentos nas placas A e B, certo? Que vai ser, no caso, o deslocamento em A, que é de 1,8525, mais a metade que deslocou da placa B. Então, vai ser aquele 0,741. Fazendo essa conta, a gente acha que a folga 1 é de 6,5936. Então, repara, gente, a folga ela aumentou, certo? E é o que a gente imaginava mesmo. E a folga de número 2 vai ser o quê? Vai ser esse 3 que tinha inicialmente, né? Mais o deslocamento da placa C, mais metade do deslocamento da placa B. E isso vai dar 4,8525 milímetros. Na letra B, ele quer saber qual que é a temperatura final para que a minha folga seja igual a zero. Então, olha aí nessa figura. O que a gente fez? Para facilitar, tá, o nosso exercício, a gente juntou todas essas placas como se fosse uma placa só. Então, eu coloquei lá a placa A encostada com a placa B, encostada com a placa C, tudo para o lado esquerdo, engastado na esquerda, certo? E aí vai dar uma placa de comprimento de 36 metros, né? E vai ter um espacinho ali que eu coloquei como L, tá? Então, como que eu vou achar essa temperatura onde a folga é igual a zero? Bom, aqui eu vou escolher uma temperatura, uma situação inicial. Primeiro, eu vou fazer na situação de 17 graus Celsius. A gente sabe que quando as placas estão numa temperatura de 17 graus Celsius, a folga entre elas é de 7 milímetros. Né? Tem 4 milímetros aqui e 3 milímetros aqui. Então, essa folga L aqui vai ser de 7 milímetros. Então, eu pego essa equação aqui, tá? Que eu coloquei na letra A, e coloco, no lugar do ΔL, eu coloco 7 milímetros. Então, 7 vai ser igual ao alfa, que é 6,5 vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura. Nesse caso, a temperatura final eu quero saber, e a temperatura inicial é 17, vezes o comprimento inicial. Como eu estou encarando como se fosse uma placa só de 36 metros, eu coloquei aqui 36.000 milímetros. E assim achei uma temperatura final de 46,91 graus Celsius. Se eu quiser fazer uma confirmação, e é sempre bom fazer isso, né? Uma verificação, eu pego uma outra situação, que é qual? Quando a temperatura é menos 2, tá? Que a gente já calculou. Então, quando tem uma temperatura de menos 2, quanto que vale essa folga L aqui? Essa folga, gente, ela vai valer 11,4461, que é justamente a soma dessa folga 1 e dessa folga 2, tá? Então, eu faço o mesmo processo, só que substituindo aqui por 11,4461 e a temperatura por menos 2, tá? Então, temperatura final menos 2, por isso mais 2. E aí eu acho a mesma temperatura. Na letra C, ele pergunta pra gente qual que é a tensão em megapascal para uma temperatura de 40 graus Celsius. E aqui, gente, tem que tomar cuidado de novo, mesma coisa do exercício passado. A gente viu que para não ter folga nenhuma, a gente precisa atingir uma temperatura de 46,91 graus Celsius. Então, quando as placas estão numa temperatura de 40, vai ter folga ainda. Se tem folga, não está gerando tensão normal, então a tensão normal igual a zero, tá? Aí na letra B, aí é diferente, porque ele quer saber a tensão quando a temperatura é de 50 graus Celsius.
Então, essa temperatura já ultrapassou esse 46,91. Então, vai estar exercendo aqui uma tensão de compressão nessa parede aqui, certo? Então, aí, para calcular essa tensão, a gente vai usar. A gente fez essa dedução aqui, que eu já mostrei no exercício passado, e a gente tem que a tensão é menos alfa vezes E vezes ΔT. Substituindo os valores aqui embaixo, lembrando que a tensão agora, a temperatura final vai ser de 50 e a temperatura inicial é aquela onde a folga se anula, que é 46,91. Fazendo essas continhas, a gente acha que a tensão, nesse caso, é de compressão e vale 4,21 megapascal. Para finalizar essa aula e para aplicar alguns conceitos que a gente viu de distorções angulares, né, que são provocadas por tensões tangenciais, vamos fazer esse exercício de número 5. Então, primeiro, vamos entender essa figura aqui, tá? A gente tem aqui uma viga metálica e ela está apoiada sobre esse neoprene aqui. E o que é esse neoprene? Ele é uma espécie de borracha, tá? É legal que vocês pesquisem esse material sendo usado para construção civil. E aqui eu vou colocar também algumas imagens que são referentes a esse neoprene, para vocês verem a aplicação mesmo, sabe? Dois tipos diferentes desse neoprene. E agora a gente vai entender o que acontece com esse tipo de material quando tem uma variação térmica. Então, o que o exercício mostra pra gente? Ele fala aqui o seguinte: a viga de uma ponte metálica com coeficiente de dilatação térmica linear de 6,5 vezes 10 a menos 6, coeficiente de Poisson 0,30, o E de 207 gigapascal, está simplesmente apoiada sobre duas placas de neoprene de 2 centímetros de espessura. Então, a espessura dessa placa é de 2 centímetros, conforme a ilustração abaixo. Admitindo que a viga esteja submetida a uma variação térmica de 15 graus Celsius, né, pede-se para determinar. Então, aqui em cima eu coletei os dados que o exercício deu para a gente. Não tem aqui no enunciado, mas o G, que é o módulo de elasticidade transversal, tá, do neoprene, ele vale 130 megapascal, tá? Então, esses são os dados, ó, do alfa, do coeficiente de Poisson, do E. Lembrando aqui que eu fiz a mesma coisa dos exercícios passados. Então, de gigapascal, já passei para megapascal, para quando eu calcular a tensão, ela sair em megapascal também. Então, 207 gigapascal é igual a 207.000 megapascal. E uma variação de temperatura de 15 e aqui 130 megapascal. O que a letra A fala para a gente? O deslocamento horizontal da face superior da placa de neoprene. Então, o que vai acontecer com essa viga metálica quando tiver uma variação térmica, né? O que vai acontecer? Ela vai querer se movimentar. E como ela está junto com esse neoprene aqui, o que vai acontecer nele? Vai acontecer uma distorção angular. Então, vai estar atuando sobre ele tensões tangenciais, certo? Nesse caso aqui, ó, vai acontecer, ele está nessa situação inicial e a situação final dele, né, depois da variação de temperatura, vai ser assim, ó, deslocado. Então, teve um deslocamento aqui, certo? E um ângulo, que a gente chama de gama XY, que nesse caso é a distorção angular, que foi provocada por essa tensão tangencial, certo? Então, primeiro, como não há tensão na viga, né, as tensões são iguais a zero, as tensões normais, como que eu calculo a deformação específica? A deformação específica eu vou poder tirar aquela primeira parcela, que tem as tensões normais, e vai sobrar só o quê? O alfa vezes o ΔT, que é a variação de temperatura. Então, para calcular o deslocamento, que é essa deformação específica multiplicada pelo comprimento inicial do meu elemento, ele vai ser o quê? No lugar dessa deformação específica, eu coloco alfa vezes Δθ. Então, vai ficar alfa vezes Δθ vezes o comprimento inicial. O alfa a gente tem, que é 6,5 vezes 10 a menos 6. Variação de temperatura, a gente tem que é 15 graus Celsius. E o comprimento inicial de 30 metros dessa viga. Então, 30.000 milímetros. O deslocamento final, o deslocamento total, é de 2,925 milímetros. Só que quanto que vai ser o deslocamento desse lado aqui, né, que a gente quer saber? Ele vai ser o deslocamento total dividido por 2, porque quando tem essa distorção angular, vai deslocar metade desse lado e metade desse lado aqui. Então, o deslocamento vai ser esse ΔLx dividido por 2.
2,925 milímetros dividido por 2 dá 1,4625 milímetros, tá? Então, aqui eu tenho 1,4625 milímetros e aqui eu tenho 1,4625 milímetros, certo? Na letra B, ele pede a distorção angular sofrida pela placa de neoprene. Então, distorção angular é aquele gama XY, tá? Esse gama XY que tá representado aqui. Então, como que ele é calculado? Lembra que eu apresentei na aula passada para vocês aquele da como que calcula pela tangente? Então, a tangente desse ângulo aqui é o cateto oposto, que é esse 1,4625, dividido pelo cateto adjacente, que é essa espessura da placa de neoprene de 2 centímetros, ou 20 milímetros, certo? Então, eu peguei aqui, ó, 1,4625 dividido por 20. Isso dá 0,73125. Se eu fizer a tangente a menos 1 desse valor aqui, eu acho quanto que vale a distorção angular, né? Que nesse caso deu 0,073 radianos. A letra C pede a tensão de cisalhamento que atua no neoprene. E como que calcula essa tensão de cisalhamento? Na aula passada eu mostrei para vocês que o gama é igual a tensão de cisalhamento dividido pelo G, que é a constante, né? O módulo de elasticidade transversal. Se eu isolar essa tensão de cisalhamento, que no caso é o tal XY, porque teve uma distorção angular gama XY, eu sei que esse tal XY vai ser igual à multiplicação do gama pela constante G. Então, o gama a gente calculou aqui em cima, que é 0,073 radianos, e o G, que é de 130 megapascal. Então, a gente acha uma tensão de cisalhamento tal XY de 9,49 megapascal, certo? Então, gente, por hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado dos exercícios, espero que tenham entendido e até a próxima aula.